Boa noite, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez hoje para o último dia da série de entrevistas e aula do Bootcamp da Semana da Tokenização. Espero que todos tenham gostado muito até aqui. Hoje não vai ser diferente, vai ser uma mega aula. Estamos com um cara aqui sensacional, mas eu já falo dele. Eu vou dar um recadinho bem rápido. Galerinha, na segunda-feira teremos uma mega live dentro da nossa comunidade no dia 10, segunda-feira agora que vem, tá? Às 19 horas, a qual vou estar eu e o Lucas lá, falando um pouquinho os insights que nós tivemos aqui da semana da tokenização, tá? Vai ser exclusivo, não vai ser no YouTube, então você não pode deixar de estar na nossa comunidade, o link está na descrição, é só você entrar, é 100% gratuito, não tem nada que se cadastrar, nem nada, é só você acessar lá e a gente vai estar tirando dúvidas, falando sobre os insights que nós tivemos, e vai ser muito bacana, beleza? Agora, sem mais delongas, eu vou chamar hoje um especialista, Marcel Smetana, que ele é o especialista em pesquisa e inovação do InovaBra e Bradesco, né? Então, seja muito bem-vindo aí, Marcel. Uma ótima noite. Obrigado. Olá a todos. Carlos, muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, obrigado ao Caio, né, que entrou em contato conosco. E eu espero poder contribuir aí com a sua audiência, né? Talvez esclarecer alguns pontos que não estavam tão claros, talvez reforçar alguns que já estavam claros e responder algumas perguntas. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Você tem uma apresentação para essa galera aí maravilhosa que está nos assistindo, né? Eu vou estar no chat, galera, tirando as dúvidas de vocês, tá? Então, tá com dúvida, manda aqui. E lembrando, tá? Só para finalizar e já passar aqui a bola para o nosso querido Marcel, às 20 horas, teremos a nossa última aula, tá? Com o Lucas, então não perde, hoje vai ser muito maneiro. Marcel, tá contigo, vou subir aqui agora essa apresentação, até daqui a pouco. Tá bom, obrigado, Carlos. Então, vamos lá. Eu vim falar, então, sobre ativos digitais e tokenização de ativos, né? Na semana de tokenização. Então, eu sei que vocês já tiveram muito conteúdo a respeito, mas eu vou tentar trazer um pouco aqui da nossa visão, né? Tentar equalizar, né, alguns conceitos e falar um pouco das implicações e o que nós temos pela frente, então. Então, primeiro eu vou trazer essa definição na nossa visão, né, do que são ativos digitais e qual é a vantagem, né, de nós termos um mundo tokenizado. Ativos digitais são representações digitais, né, e daí o nome token, de bens e direitos tangíveis e intangíveis e o controle do seu ciclo de vida, que pode ser numa plataforma digital, no caso em blockchain ou não. Daria para fazer de forma centralizada, apesar de muita gente achar que não? Sim, dá, tranquilamente. Né, se eu quiser pegar, por exemplo, um RC20, um RC721, um RC1155 e implementar num programa em Java e subir num servidor, posso tranquilamente. Só que eu tenho várias vantagens em utilizar essas plataformas, seja de blockchain público, seja de blockchain enterprise. E o que pode ser, então, tokenizado? O que pode ser representado digitalmente? Praticamente qualquer coisa que você possa atribuir um proprietário, qualquer coisa que você possa declarar os atributos, qualquer coisa que você possa declarar funções, por exemplo, de emissão, transferência, bloqueio, resgate, o burn, né, a destruição, então, ações, títulos públicos e privados. Por exemplo, lá no Piloto Drex, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, nós temos lá o título público federal na sua representação em token. Nós podemos ter um título privado, depois eu vou falar um pouquinho também da fase 2 do Drex, né, que está para vir aí no segundo semestre, que de repente você pode ter ali um CDB tokenizado ali na rede do Piloto Drex. Notas promissórias, recebíveis, garantias, commodities, imóveis, veículos. Imóveis e veículos, inclusive, são dois exemplos que o Banco Central tem citado bastante dentro das possibilidades lá da chamada Delivery versus Payment no Drex. Depois eu vou comentar também sobre isso, mas só para adiantar. Mas imóveis e veículos têm toda uma particularidade na questão de cartório, questão de Detran, obras de arte, moedas, vou falar de tokenização de moedas também, programas de ponta, etc. E qual é a vantagem, então, de nós termos esse mundo representado, né, na forma de um token em uma ou mais plataformas digitais? O grande sonho, né, a grande utopia, seria você ter uma única plataforma, né, o chamado Unified Ledger. Para quem conhece o BIS, o Bank for International Settlement, né, e os programas dele do Innovation Hub, eles têm lá uma proposta de um ledger unificado, né, onde os ativos convivem com os meios de liquidação, com as moedas fiduciárias, por exemplo, né, na forma de moedas digitais.
seria o mundo ideal. Só que hoje o que nós temos, né? Nós temos uma fragmentação, né? Nós temos aí diversos blockchains públicos, diversas redes enterprise, redes domésticas, redes internacionais, e no fundo, tudo isso vai ter que interoperar, porque a grande promessa desse mundo de tokenização é criar um padrão universal, né, global, no sentido assim, sem fronteiras também, 24/7 por 365, interoperável e intercambiável. Então, esse mundo tokenizado é uma evolução de um discurso que vinha tendo chamado Programmable Economy e Programmable Money, né, que tinha muito a ver com a exposição de APIs, né, o Open Finance, por exemplo, tem a ver com essa parte então, também do Programmable Economy, então eu diria que é uma evolução ou um complemento disso. E aqui até eu coloco, né, assim, lembrar, né, que esse mundo aí ele já existia, né, na forma de APIs, e agora ele está existindo, então, também em blockchain, mas no fundo você acaba também chamando as APIs, né, de um nó blockchain ou de alguma crypto exchange, algum provedor de serviço, você vai acabar chamando também APIs dele, mas tudo bem. É simplesmente uma forma de você integrar a sua aplicação, integrar sistemas, mas a plataforma, né, onde isso tem acontecido de fato hoje, no mundo blockchain público do Ethereum, lá no Solana, né, as Layer 2 do Ethereum também, e no caso aqui no Brasil, a rede do Piloto Drex, além de várias tokenizadoras, que eu vou comentar um pouquinho também sobre isso, tá bom? E uma vantagem, assim, que nós vemos, né, de existir ativos e moedas digitais numa mesma rede, e você poder implementar isso na forma de smart contracts, é a questão da redução do risco de contraparte, né? O que é risco de contraparte? Assim, toda pessoa que já comprou ou vendeu um imóvel ou um veículo para uma outra pessoa física, ou deu uma pessoa física, né, não comprou na concessionária, já meio que passou, ou diretamente na imobiliária ou com a construtora, já passou por esse risco, né? Então, imagina que você é o comprador, você vai pagar o vendedor, e o vendedor tem que assinar a transferência do imóvel para você num cartório, ou tem que assinar a transferência do veículo ali também no cartório, e ter toda aquela questão do Detran. Aquele que toma a iniciativa de realizar a primeira perna da transação, ele fica exposto ao chamado risco de contraparte, que é a outra parte não honrar a parcela. Então, se você transferir o dinheiro da compra de um imóvel, da compra de um veículo, você fica agora com risco na mão da pessoa não transferir o imóvel para você ou da pessoa não transferir o veículo. Então, como é que você resolve esse tipo de risco de contraparte? Às vezes você coloca um trusted party no meio do caminho, normalmente ali com um CNPJ ou um CPF ali, talvez que conheça as duas partes envolvidas na transação. Então, você poderia, por exemplo, transferir o seu dinheiro para esse CNPJ, seja um banco, seja quem for, e esse CNPJ ou CPF segura aquele dinheiro até que haja ali a comprovação da transferência da titularidade do imóvel, do veículo ou de qualquer outro bem, né? Então, se você puder, por exemplo, consultar uma API que o Detran passou, não passou, mudou ou não mudou a titularidade de um Detran do veículo, ótimo, você fica ali consultando a API, a hora que você detecta que houve a mudança do CPF antigo para o CPF atual, de acordo com aquele contrato jurídico, né? Vamos colocar dessa forma, não estou falando que o smart contract é um contrato jurídico, né? Longe disso. O smart contract nada mais é do que um programa de computador que roda, né, nos nós de uma rede blockchain e que, por acaso, pode implementar, sim, cláusulas, né, de um contrato jurídico. Da mesma forma que um débito automático, que nós já temos, sei lá, talvez 20, quase 30 anos, também faz isso, né? O débito automático no seu banco, quando você contrata um plano pós-pago de uma operadora de telefonia celular, por exemplo, ou quando você faz um contrato de uma assinatura, um pay-per-view, ou um serviço de streaming, que vão te cobrar todo mês no seu cartão de crédito ou debitado da sua conta, no fundo está implementando também ali uma regra de um contrato jurídico, né, entre você e o prestador de serviço. Mas, geralmente, esse trusted party, então, no meio do caminho, que vai fazer essa redução do risco de contraparte, que vai monitorar se a condição aconteceu ou não para liberar a transferência do dinheiro ou para devolver o dinheiro para o comprador se o negócio for desfeito, esse trusted party vai te cobrar uma taxa de serviço. Dá para implementar isso com o smart contract? Também dá. O smart contract vai fazer isso de graça? Não necessariamente, né? Depende do modelo de negócio. O owner do smart contract, afinal de contas, o smart contract não surgiu do nada, normalmente ele vai ter um owner. Se ele não tiver owner nenhum, ele pertence à própria rede. Então, por exemplo, no caso do Ethereum, o Ethereum, né, teoricamente, né, a governança é feita ali pela Fundação Ethereum, e se ela quiser implementar de forma nativa ali na rede do Ethereum um smart contract que realiza entrega contra pagamento de qualquer ativo, pagando contra Ether, pagando contra um token RC20,
ou de token contra token, e quiser disponibilizar isso gratuito, beleza, a Fundação Ethereum é o owner do smart contract, ninguém precisa pagar para usar esse smart contract, no sentido que ninguém precisa pagar um fee, mas todo mundo precisa continuar pagando a taxa de execução da rede, né? Quem chama a transação acaba pagando ali o custo computacional da rede. Mas dá para fazer também com CNPJ, né? Então, hoje, o banco pode fazer esse papel de trusted party para redução do risco de contraparte? Pode. Perdão. Poderia um banco implementar no blockchain público do Ethereum, ou, de repente, na rede do Drex, lá na fase 2, um smart contract de delivery versus delivery, de qualquer token versus qualquer token, né? Delivery versus payment, a gente fala quando é um ativo e uma entrega contra pagamento. Delivery versus delivery, um ativo contra outro ativo. Por exemplo, eu vou trocar um título público federal tokenizado por um CDB tokenizado do Bradesco ou de outro emissor. Eu estou trocando dois ativos, dá para implementar. Então, você consegue fazer um smart contract que trataria essas coisas de forma genérica. Não importa se um token é um ativo de um bem tangível ou intangível, o outro representa uma moeda fiduciária, representa uma stablecoin, representa um depósito tokenizado, representa uma criptomoeda sem lastro, representa um outro ativo, não importa, você consegue generalizar todas essas coisas. Mas, quando você faz isso numa rede pública, que nem o Ethereum, você tem aqui o que eu chamo do risco do smart contract, que é o seguinte, esse smart contract, ele está exposto para a internet toda. Então, qualquer um pode olhar o código-fonte, se você publicar, né, porque não é obrigatório você publicar no blockchain público, está aqui, eu fiz o deploy do meu smart contract, e está aqui o código-fonte associado. Você não é obrigado a subir o seu código-fonte, mas muitos sobem no sentido de dar transparência. Ó, se você quiser olhar o smart contract, está aqui. Né, eu garanto que essa aqui é a versão que subiu. Aí tem outras verificações também a serem feitas. Essa versão aqui do código-fonte corresponde à versão do binário que está rodando aqui? Tem como fazer verificações, tem como, de repente, compilar, seguir as mesmas diretrizes e ver se bate, tá bom? Mas não é 100% garantido. Mas tem gente que não sobe. Mas, de qualquer forma, vai analisando, você faz a decompilação ali do smart contract, se você não tiver o código-fonte, e tenta descobrir alguma brecha ali, então você corre o risco de ser atacado. E, de fato, de 2020 para cá, nós tivemos bilhões de dólares que foram perdidos, né, por ataques contra smart contracts, principalmente a smart contracts de DeFi e smart contracts que implementam, né, uma parte da bridge, né, ali entre duas redes, mas faz parte do jogo, né, então a grande questão é, né, você ter o código-fonte o mais auditável possível, o mais verificado possível, ou, de repente, compartilhado realmente de forma open source para várias pessoas contribuírem, corrigirem bugs de uso comum, mas isso tudo faz parte, então, do seu modelo de negócio, né? Eu quero que esse smart contract seja meu, eu quero proteger a propriedade intelectual dele, eu quero disponibilizar isso na rede com o meu modelo de monetização, ou quero não cobrar nada, tenho ali um modelo de governança, então, até para comentar também um pouquinho sobre DeFi, já sobre finanças descentralizadas, né? A gente olha, quer dizer, pelo menos eu olho essa questão de DeFi sob três aspectos, né? Tem três aspectos de descentralização ali para nós considerarmos. Um é a infraestrutura. Tá bom, estou usando blockchain, então minha infraestrutura está descentralizada. O outro é o modelo de negócio. Quem está monetizando em cima daquelas transações? Essa monetização, por exemplo, no liquidity pool, né? Todo mundo que aporta ali, né, tokens ali para um trade pair, no caso de uma decentralized exchange, ou se for um empréstimo com garantia, né? Quem vai depositar ali a liquidez para emprestar, essa pessoa vai monetizar também. Mas, de repente, eu posso, como um banco, eu posso falar, não, quem vai prover a liquidez, no caso de empréstimo com garantia, sou eu. Então, sou eu que estou monetizando ali. Então, assim, eu tenho que olhar a infraestrutura, tá bom, blockchain, está todo mundo descentralizado, modelo de negócio, é centralizado ou é descentralizado? E, por último, a governança. A governança é uma DAO, todo mundo ali vai ser remunerado, ou essa governança é centralizada, né? Então, vamos supor que você tem a infraestrutura descentralizada, modelo de negócio descentralizado, todo mundo que aportar recurso no pool vai monetizar, porém a governança é de uma empresa, seja um CNPJ brasileiro, seja um Legal Entity Identifier, né, a nível internacional. São escolhas, né, que nós vamos fazer, depende da rede, depende se tem regulador, se não tem regulador, então vamos jogar isso dentro da rede do piloto Drex na fase 2, lá colocado pelo Banco Central. O Banco Central, esse smart contract pode ser meu, e quem quiser, que banco quiser implementa o seu, pode também, de repente, né, vai que o Banco Central fala assim, não, só pode ter um smart contract, por exemplo, de decentralized exchange, só pode ter um smart contract de empréstimo com garantia. São regras aí que o Banco Central ainda vai estudar e ver o que faz sentido, né?
sempre do ponto de vista de competitividade, de eficiência do mercado e de inovação, né? Que essas são algumas das diretrizes que o Banco Central tem usado, né, no direcionamento aí do DREX, tá bom? Então, alteração nos modelos de risco e de precificação de produtos e serviços, né? Quando eu entro, então, com o smart contract, seja ele de um CNPJ, de um Legal Entity Identifier, seja ele da Fundação Ethereum, não importa, eu vou ter sempre um risco associado, né? O risco se está no blockchain público, ele pode ser atacado. Se está no blockchain público, qualquer um pode copiar o meu código-fonte ou decompilar, tentar recompilar e lançar o seu. Então, tem uma questão aqui de propriedade intelectual também. Mas é para esse lugar, né, que o mundo tem ido também. Então, o potencial do mundo tokenizado, os tokens conviverem em uma mesma rede ou em redes interoperáveis, mais a representação tokenizada do dinheiro na rede. Daria para eu fazer liquidação de tokens numa rede, a troca do ativo tokenizado numa rede e pagar com Pix? Claro que dá. Né? Você, depois do boom lá que nós tivemos de NFT, né, nos últimos anos, não estou falando de imóvel tokenizado, coisas não fungíveis tokenizadas, estou falando dos macacos feios, mesmo lá daquelas coisas. Depois daquele boom que nós tivemos, surgiram alguns portais que você podia comprar NFT não com Ether, nem com SDC ou SDT, você comprava com cartão de crédito. Então, não tem problema. Né? Assim, você tem facilidades quando você tem uma representação tokenizada do dinheiro na mesma rede do ativo, que é o que eu estava falando da questão do sonho lá do Unified Ledger, do BIS. Mas se você pegar o último paper do próprio BIS, né, o Finternet, ele já vai reconhecer, tá bom, você tem uma proposta de Unified Ledger, né, tem lá um desenho lá de arquitetura que eu acabei não trazendo aqui, mas depois você pode procurar, tem lá o desenho da proposta de arquitetura, embaixo ainda tem Unified Ledger, mas do lado esquerdo ali do desenho, você tem Shared e Private Ledgers N, né, N Shared Private Ledgers, que vão interoperar com esse outro ledger global, ou com outros ledgers, assim, globais no sentido, assim, pelo menos cenário Brasil, né, a rede do DREX, pode ser que nela convirjam os ativos financeiros do Banco Central, da CVM, os ativos da SUSEP, com a moeda nacional, né, o real, então, na sua forma digital. Então, eu coloquei aqui, né, que a representação de dinheiro tokenizado na mesma rede do ativo digital dispensa a necessidade de integração com sistemas externos. Eu não preciso integrar com o Pix, eu não preciso integrar com cartão de crédito e ficar vendo se ocorreu ali a troca do dinheiro. Então, isso reduz risco, que é não a efetivação do pagamento, e reduz também o tempo de execução. Não estou falando aqui de volumetria, tá? Eu estou falando no sentido, assim, de conciliações, tá bom? Porque em questão de volumetria, por exemplo, o DREX, a volumetria do DREX está longe da volumetria do Pix, né? E que nem eu vou comentar mais para frente, não é nem intenção do Banco Central que o DREX concorra com o Pix, né? O DREX é uma rede para liquidação de ativos digitais, usando uma representação digital da moeda e assim reduzindo esse risco de contraparte, facilitando a entrega contra pagamento, né, o DVP, seja de títulos no futuro, né, seja de outros ativos, que nem imóveis e veículos, né, se um dia Detrans e cartórios estiverem integrados na rede do DREX para utilizar esse meio de liquidação. É uma operação 24 por 7 por 365, desde que o negócio e a operação suportem, né? Então, a rede é 24 por 7 por 365, mas se eu depender de alguma coisa no back-office, por exemplo, né, vamos falar de KYC, né, de Know Your Customer. Então, se eu quiser fazer uma solução que atenda somente os meus clientes Bradesco, é tranquilo, eu conheço o CPF dele, eu conheço a agência e conta, amarro a wallet dele com a agência e conta e com o CPF, tranquilo, eu sei que essa wallet pertence àquele cliente. Mas se eu quiser abrir para não clientes brasileiros, ou pior ainda, para não clientes globais, eu preciso, como uma instituição financeira regulada, saber com quem que eu estou lidando. Eu não posso, né, no sistema financeiro nacional, ter transações anônimas. Nós ainda, só para não ser completamente injusto, nós temos um monte de transação anônima em dinheiro físico. Né? Em dinheiro físico, a transação pode ser 100% anônima. Né? De repente, você nem conhece a pessoa de quem você está comprando ali uma bicicleta, ou seja lá que for, o vendedor que está vendendo sorvete na praia, você paga em dinheiro, ele não sabe quem você é, você não sabe quem ele é, mas está valendo, está dentro da regra do sistema financeiro nacional. Mas a hora que você vai para valores maiores, né, eu não lembro agora se tinha algum projeto de lei que estava querendo proibir transações em dinheiro, em espécie, por exemplo, acima de 10 mil reais. Por quê? Questão de combate, não é porque alguém quer ficar sabendo o que você fez, não. Quer fazer um combate contra atos ilícitos, por exemplo. Né? Ninguém quer ser aqui participante de lavagem de dinheiro, ninguém quer ser aqui participante, né, indiretamente, né, de um esquema
de tráfico ilegal, remessa de sei lá o quê. Então, infelizmente, né, esse é o mundo que nós convivemos, temos que ter, assim, fronteiras, né, bem delimitadas, né, do que é permitido pela lei, do que não é permitido, e alguém tem que fazer o enforcement dessas coisas. Mas, por exemplo, a depósito em caixa automático, se eu não me engano, hoje o valor para fazer de forma anônima é 2.000. Pagamento de boleto na boca do caixa, pagamento de boleto, de repente, numa lotérica, alguma coisa assim, vai ter ali um limite e que você não precisa saber quem está pagando, para onde está indo esse dinheiro, mas a partir de um determinado valor, você precisa saber, né, por regras do sistema financeiro, tá bom? Então, se eu precisar fazer uma validação de Know Your Customer, que por algum motivo, né, falhou na verificação automatizada, falhou na verificação digital, ou levantou alguma flag que eu vou ter que derivar para o atendimento humano, se o atendimento humano não for 24/7 por 365, então, mesmo que o resto seja, alguém vai ter que esperar a conclusão daquela etapa que ainda não era, tá bom? Mas é isso, né? Então, nós estamos nesse mundo, e esse mundo está caminhando para ser 24/7 por 365, global, interoperável, intercambiável. E essa é a visão, então, nossa sobre ativos digitais. Então, eu vou falar aqui para vocês, né, justamente o que eu deixei escrito, os ativos digitais, eles redesenham o ciclo de vida dos ativos financeiros e não financeiros, tangíveis, não tangíveis, com ou sem a substituição ou desintermediação dos players atuais por meio de soluções tecnológicas como o blockchain smart contract, que eu comentei com vocês. Então, hoje, todo banco, né, vai ter lá um serviço de empréstimo. Agora, se nós vamos todos, né, para a rede do Drex, ou se nós vamos todos para a rede pública do Ethereum, do Solana, do Bitcoin, ou seja lá onde for, eu, como um CNPJ de uma instituição financeira regulada, se eu quiser fazer um deploy hoje na rede do Ethereum de um smart contract com lista restritiva de acesso, né, whitelist e lista restritiva, né, assim, olha, essa wallet pode pegar empréstimo comigo com garantia em Ether, essa wallet não pode. Ué, é o mesmo player, só que numa outra tecnologia, num outro ambiente, e pegando como garantia, de repente, um Ether que hoje eu não aceito na minha operação tradicional, mas dá para substituir, dá para desintermediar, e aqui eu coloco substituir ou desintermediar, porque muito se fala de desintermediação no mundo blockchain, mas nem sempre é verdade. Muitas vezes o que nós temos é uma substituição. Então, por exemplo, na remessa internacional, antes, né, de surgir não só as stablecoins ou as criptomoedas, você já tinha alguns concorrentes surgindo, né, para os bancos, para a rede SWIFT, para a rede da Western Union, né, você tem aí outras empresas que surgiram, fazendo algumas operações assim diferentes, né, para fazer remessa internacional, mas, no fundo, a pessoa física acabava, então, dependendo de uma instituição financeira ou uma startup, uma fintech que fizesse para ele a remessa internacional. Aí surge, por exemplo, a stablecoin, né? Não vou nem falar de remessa internacional com Bitcoin, né? Porque como tem ali a flutuação, a volatilidade muito grande, né, dessa categoria de ativo, então as stablecoins vieram para isso, né? Para tapar, né, essa... Eu não digo que é uma desvantagem, né, do Bitcoin, porque muita gente justamente está interessado na volatilidade dele, né, como um investimento, um ativo de alto risco. Mas no caso da stablecoin, você pega uma stablecoin universal, por exemplo, uma USDC, USDT, você não precisa de uma instituição financeira para usar USDC ou USDT para fazer uma remessa internacional por outro lado do mundo. Isso, obviamente, eu estou falando para vocês, né, dentro do que a lei brasileira permite, se eu não me engano, são $3.000 por mês, e se for acima disso, você vai ter que fazer reporte para o Banco Central, de repente tem que fazer algum reporte para o COAF, ou sei lá mais para onde, vai ter que recolher algum tipo de imposto, né, se você quiser legalizar toda a sua operação. Mas, assim, de onde surgiu a Kali USDC? A Kali USDC não surgiu do nada. A Kali USDC você precisou comprar de alguém. Você comprou numa crypto exchange, você comprou de um peer-to-peer, você fez o mint direto com a Circle ou com a Tether, alguém vai te cobrar, né? Então, assim, se você for fazer o mint, né, lá direto com a USDC, né, se você fizer um contrato com a Circle, né, ou se você fizer um contrato ali com a Tether, fala assim, não, eu quero emitir. Tá bom, você vai ter um spread ali que você vai pagar em cima do dólar, em cima da operação também de qualquer jeito. Você fala assim, não, eu vou comprar numa crypto exchange, ele vai colocar o spread dele também. Então, não existe assim tirando, né, a transferência física de dinheiro ou a transferência física de qualquer tipo de bem, sem nenhum intermediário, tudo que for digital, você sempre vai ter algum intermediário no meio do caminho. Então, eu falo assim, eu vou fazer uma transferência internacional usando o USDC. Você vai usar a wallet de alguém,
você comprou a sua crypto exchange, a sua criptomoeda, sua stablecoin de alguém que cobrou um spread, às vezes vai cobrar o spread na compra e às vezes vai cobrar o spread na venda também. Ou às vezes só em boot na compra, né? Só no on-ramp e não no off-ramp. Você está trocando, você está substituindo, você não desintermediou. Na verdade, o que acaba muitas vezes sendo desintermediado na remessa internacional são os bancos intermediários, né? Então, por exemplo, o Bradesco tem, sei lá, uns 20 bancos correspondentes ao redor do mundo. Tem alguns nos Estados Unidos, alguns na Europa, alguns na Ásia, alguns sei lá onde. Então, se eu quero mandar dinheiro do Bradesco para os Estados Unidos, por exemplo, vou usar Swift ou vou usar Western Union, eu vou ter os meus bancos correspondentes. E assim, a maioria das transações são diretamente com os clientes desses bancos correspondentes. Vamos supor que não é o cliente de um banco correspondente, não tem problema, o meu banco correspondente nos Estados Unidos está conectado ali diretamente via rede intranacional deles lá de pagamento, por exemplo, né? Mas o problema, né, que assim, quando eu tenho que mandar dinheiro, né, de um cliente meu para um cliente do outro lado do mundo, de um banco com quem eu não tenho relacionamento, eu vou mandar para um banco correspondente, que manda para outro banco, que manda para outro banco, que manda para outro banco, até chegar naquele banco do beneficiário. E esses bancos intermediários, esses bancos justamente estão no meio do caminho, esses sim podem ser desintermediados, porque eu não preciso mais passar por todos eles. E não é simplesmente porque eu estou substituindo um pelo outro. Por exemplo, posso continuar mandando pelo Bradesco? Pode. Mas, assim, o Bradesco, de repente, não vai mais utilizar aquela rede de bancos correspondentes, vai utilizar uma outra tecnologia. Posso usar o USDC? Posso usar o USDT? Posso usar outro tipo? Posso chamar uma API direto? Posso também. Mas uma coisa é substituição, outra coisa é desintermediação, tá? Muito se fala de desintermediação, mas muitas vezes o que nós temos de fato é substituição. Eu tiro o banco, coloco uma crypto exchange. Eu tiro o banco, coloco um gateway de sei lá o quê. Ou eu mantenho o banco e mudo o banco correspondente, troco por outro banco correspondente, tiro a Swift, uso Western Union, uso algum outro payment rail, né? Algum trilho aí de pagamento, tá bom? E de forma utópica, e eu coloco aqui utópico mesmo, né, porque nós não chegamos lá ainda, mas é para onde esse mundo caminha, os ativos digitais pertencem ao mercado global. Então, por que isso é utópico? Porque se eu estiver falando de título público federal, se eu estiver falando de CDB, nós estamos falando disso no mercado doméstico. Posso abrir para investidor estrangeiro? Posso, mas né, seguindo ali o que a lei me permite, mas tem uma série de dificuldades. Né? Eu garantir que aquele cliente estrangeiro é ele mesmo, né, que eu garantir que ele, de fato, que o domicílio dele não é um país sancionado. Vamos supor que ele mora na Rússia, mas ele mostra para mim um comprovante de residência, sei lá, da Suíça, por exemplo. Eu tenho que verificar se aquele comprovante de residência suíça é verdade ou não, se o passaporte dele é verdadeiro ou não. Tem uma série de dificuldades, né, para validar coisas fora, né, do nosso ambiente doméstico. Eu sei que tem empresas que fazem esse tipo de validação a nível global, né, isso tem um custo, né, tem uma forma de integração, e é uma questão, vai muito às vezes do apetite a risco, né, também, não só, eu quero vender para 8 bilhões de pessoas. Eu tenho esse sonho, né, de como instituição financeira, como banco, como área de inovação, fazer algo que toque, de repente, nas 8 bilhões de pessoas, né, ter algumas coisas em mente, tenho, né, mas quem sabe um dia sai do papel, tá bom? E assim, uma outra coisa que é utópica é dizer que esses tokens são o portador. E eu coloquei aqui entre aspas, porque isso aqui é uma utopia, e é entre aspas mesmo, porque a única coisa que é ao portador nesse mundo aqui de ativos digitais, nesse mundo de blockchain, é a chave privada. Isso se ela não tiver no custodiante. Isso se você carregar ela num Ledger Nano, se você carregar ela numa hardware wallet, se você carregar ela num paper wallet, se você marcar a sua seed phrase, né, de repente, num caderninho e levar isso com você. Porque, no fundo, o ativo não existe no sentido, assim, de fato ser um token. Né? O Bitcoin, ele é um token. Né? No Ethereum, você não tem exatamente um token. Né? No Ethereum, você tem um saldo. Né? O Ether é um saldo. E o USDC é um saldo. E o USDT é um saldo que você controla. Você transfere saldo no Ethereum. No Bitcoin e na rede Corda, né, que é uma rede aí enterprise, você transfere o token mesmo, a propriedade daquele token. No Ethereum, você é um account-based, né, que a gente chama, e outro é token-based, mas você representa de uma forma um pouco diferente. Mas o fundo Ether, o USDT, o USDC, você está transferindo saldo. Né? Você não é que no Bitcoin que você fala assim, olha, eu tenho aqui associado à minha wallet, eu tenho um token que vale 1 Bitcoin, outro token que vale 0,7 Bitcoin, e outro que vale 0,25 Bitcoin, e agora eu preciso pagar meio Bitcoin, eu pego aquele que vale 0,7, coloco na transação, e na transação eu coloco um troco para mim
de 0,2 Bitcoin e ainda desconta, né, a FII ali que vai ficar ali para o minerador, né? Então, o que é o portador não é o token. O token não é o portador. O token está registrado na rede, você não leva ele com você. A única coisa que você pode eventualmente levar com você é a sua chave privada, que te dá acesso a controlar o ciclo de vida daquele token, tá bom? Então, assim, esses tokens são transferíveis para quem eu quiser. Ah, mas e se a pessoa tiver um bloqueio judicial? Aí é outra história. Como é que eu implemento isso? É outra história. Mas vamos supor, entre o mundo lícito, né, pessoas livres, não sei o que lá, o token é transferível. O token pertence a mim, ele é controlado pela minha chave privada. Se eu tiver acesso à minha chave privada diretamente porque eu faço autocustódia, é uma coisa. Se eu tiver acesso à minha chave privada via um custodiante que está lá com ele, acesso a ela, é outra coisa também. Porque, por exemplo, nós temos aí a lei 14.478, né, de 2022, perdão, que trata dos prestadores de serviços de ativos virtuais, né? O Banco Central já fez uma consulta pública, vai fazer outra no segundo semestre, sobre a norma infralegal para isso, né? Então, se tiver uma lei lá falando, né, uma norma falando assim, olha, o prestador de serviço de ativo virtual, ele tem que fazer a custódia da chave privada, né, que movimenta aí os tokens do cliente, e o prestador de serviço virtual tem que ser capaz de efetuar bloqueio judicial, etc, 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 ele tem que cumprir a lei. Não tem essa, não vou fazer porque esse mundo aqui é livre, o mundo é anárquico do blockchain, não, né? Nós temos, se você pretende, né, atuar num mundo regulado, você tem que seguir essas regras. São transferíveis, mas de qualquer forma ele é transferível, né, tirando essas exceções. Então eu posso pegar meu SDC e o SDT e transferir para quem eu quiser. Depende também onde que você tem ele, né? Então nós temos aqui concorrentes do Bradesco, né? Por exemplo, você tem lá o Banco Inter, você tem o Nubank, você tem o BTG Mint, você tem o Mercado Pago, por exemplo. Todos eles, né, te permitem fazer compra e venda de algumas criptomoedas, mas nem todos eles vão permitir você fazer o chamado wallet out, ou o saque cripto, ou o depósito cripto, isso é, você trazer as suas criptomoedas e você tirar elas de lá, né? Muitos começam operando no modelo closed loop, isso é, você só compra daquela instituição e só vende para ela, porque é a forma mais segura de se trabalhar, né? Você tem menos preocupação com questão de lavagem de dinheiro, com a origem daquelas criptomoedas, ou para onde que você está mandando elas, se está mandando para um país, para um residente de um país sancionado ou não. Mas, de qualquer forma, assim, não é porque você está falando de USDT ou USDC que você consegue transferir elas livremente. Elas são do mundo do blockchain público do Ethereum e de 10, 15, 20 outros blockchains, sim, mas não necessariamente você vai conseguir transferir seu USDT, seu USDC, se a plataforma onde você comprou eles não te permitir fazer isso. Então, por isso que eu coloquei isso aqui, é uma utopia também. Então, por exemplo, se o Bradesco um dia for disponibilizar compra e venda de criptomoeda para os seus clientes, a forma mais fácil de começar com o menor risco é essa. Ó, cliente, você compra de mim, você vende para mim. Posso transferir para outro cliente Bradesco? De repente, posso permitir que você transfira para outro cliente Bradesco. Posso permitir transferir para fora do Bradesco? Não, peraí que agora a gente vai ter que conversar. Eu vou querer saber para qual wallet que você está mandando, eu vou fazer uma análise dessa wallet para saber se ela esteve envolvida em atos ilícitos, né, se ela está numa lista restritiva internacional, seja da Chainalysis, seja da Luca, seja do FBI, seja da Elliptic, seja de quem for, né? Eu vou ter que fazer esse tipo de verificação. E qualquer entidade regulada que for querer atuar no mercado nacional, é debaixo da Lei 14.478, das normas infralegais do Banco Central, que é o regulador apontado pelo Executivo, vai ter que se enquadrar também nesse mundo, tá bom? Então, mas a transferibilidade, na forma nativa, lá no mundo do Ethereum, ou sem ninguém te controlando, tudo é transferível, né? Menos a sua identidade digital descentralizada. Aqui é um outro ponto também, né? Eu nem ia falar de identidade digital, mas já que tocamos nesse ponto. Então, vamos supor que você tem uma solução de identidade digital descentralizada e você tem lá a sua wallet e isso tudo está no blockchain público da vida. E aí alguém emitiu uma credencial para você, por exemplo, a sua faculdade emitiu a sua credencial, você se formou em engenharia elétrica, com ênfase em computação e sistemas digitais, né, que foi o curso que eu fiz, e a faculdade emitiu para você esse diploma e atribuiu a você. Você não pode transferir esse diploma para outra pessoa, você pode compartilhar com outra pessoa para provar, olha, o meu CPF aqui, meu RG, fiz essa faculdade nesse período aqui, me formei nesse curso e está aqui a assinatura digital da faculdade, está aqui a minha assinatura digital também, confirmando que eu aceito que essas informações são verdadeiras. Eu posso compartilhar, mas eu não posso transferir a titularidade desse tipo de token, tá bom?
Mas é um caso específico, é um caso muito particular. Universalmente intercambiável, então eu coloquei aqui um escambo digital. Então, hoje, né, se você falar assim, eu consigo trocar ações do Bradesco BBDC4 por um CDB do próprio Bradesco? Não, de forma simples você não consegue fazer isso. Né? Hoje você não consegue entrar no Bradesco celular ou no Internet Bank do Bradesco e trocar um papel pelo outro de forma tão simples assim. Gostaríamos que fosse assim? Tem que ver se faz sentido também do ponto de vista de negócio. Tem que ver se faz sentido, assim, simplesmente permitir essa troca sob o ponto de vista de uma instituição financeira, de uma corretora, entre pessoas físicas, entre pessoas jurídicas, talvez faça sentido. Né? Agora, de um banco, né, com um cliente, é uma outra questão, mas aí eu chamo isso de um escambo digital. Né? Então, você poder trocar qualquer token por qualquer token, né? O que eu chamei de delivery versus delivery, ou generalizando ainda mais, token versus token. Né? Mas o mundo que está sendo desenhado no mundo blockchain público, EVM, não EVM, no Corda, no Bezo, no Fabric, é isso, né? Então, você pensar em tokens que você possa trocar um pelo outro. E essa é a vantagem também da padronização. Perdão. Se você for pensar assim, um dos maiores benefícios, né, que a rede do Ethereum trouxe foi a questão da padronização dos tokens. Eu concordo que o RC20 é o melhor padrão para um fungible token, concordo que o RC721 é o melhor padrão para um non-fungible token, concordo que o RC1155 é o melhor que combina os dois mundos de fungible token e non-fungible token. Se eu concordo ou não, não importa muito. Ou concordo que a melhor forma de implementar o Tesouro Público Federal tokenizado é o RC1755 e não o T-Rex, por exemplo, é outra história. Mas o fato é que a padronização ajuda muito essa questão da intercambiabilidade e a interoperabilidade. Né? Eu acabei não colocando aqui de forma explícita essa interoperabilidade, mas, utopicamente, nós teríamos uma interoperabilidade com qualquer tipo de rede também, mas a padronização ela é fundamental. Porque o que acontece? Se eu quiser implementar um smart contract que faz de forma genérica token versus token, não importa se ele é um RC20, RC1755, RC721, desde que as pessoas sigam esses padrões, eu falo assim, o meu smart contract consegue trocar RC20 por RC20, RC20 por 721, RC20 por 1155, 721 por RC20, por 721, por 1155, e 1155 por 20, por 721, Se eu implementar isso, qualquer token que siga esses padrões vão poder ser tratados pelo meu smart contract. Então, isso é sensacional. Né? A padronização permite, né, que eu faça com uma única implementação e trate tipos diferentes desses tokens, desde que todo mundo siga os padrões, tá bom? Operados 24 por 7 por 365 e D mais 0, e aqui tem um problema. Algumas coisas do mercado de capitais e do mundo financeiro, eles não são instantâneos, não porque a tecnologia não me permite, é por uma questão de tesouraria, é uma questão de previsibilidade de caixa, é uma questão de você poder fazer netting de pagamento. Então, assim, para quem não sabe, né, o que é netting, né? Netting é quando você fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma conta aqui entre eu e o Carlos, por exemplo, aqui, eu pago o Carlos, ele me paga, eu pago ele, me paga. Uma forma da gente fazer isso é fazer liquidação bruta em tempo real. Toda vez que alguém paga alguém, né, eu transfiro um dinheiro para ele transfere o dinheiro de volta para mim, eu transfiro o dinheiro para ele, seja via Pix, seja de forma física, eu transfiro o dinheiro, ele transfere para mim, eu transfiro o dinheiro, tudo de forma instantânea. Isso é ineficiente para alguns cenários, né? Para alguns cenários isso é excelente. Olha, eu quero comprar um negócio e quero liberação instantânea, né? Então, por exemplo, você vai alugar um filme no streaming agora, você quer assistir agora e você quer pagar no cartão de crédito no Pix e você já quer essa liberação. Se eu pagar no boleto, eu vou ter que esperar, de repente, 2 dias úteis para compensar, então não quero pagar um filme no boleto, eu quero pagar no Pix ou no cartão de crédito e débito, porque eu quero assistir ele agora. Porém, quando você tem essas transações bilaterais ou mesmo multilaterais, às vezes o netting ele é muito mais interessante. Né? E o que é o netting? É você pegar, faz as operações contábeis e no final de um período, pode ser um dia, pode ser uma hora, pode ser 10 segundos, não importa, né? Você combina, vai da sua regra de negócio, você combina com os outros players. Vamos fazer o seguinte, a gente troca aqui promessas de pagamento entre nós, promessas de entrega de ativo, e como tem muito vai e volta, manda para cá, manda para lá, no final do dia, a gente vê quanto que cada um deve para cada um e a gente liquida isso. Então, vamos supor que o Carlos, a gente está nessa, eu tinha que pagar R$100 para ele tinha que pagar R$100 para mim, eu tinha que pagar R$100 para ele tinha que pagar R$100 para mim, e no fundo, zerou. Tudo que eu paguei para ele me pagou também.
né? Então, no final do dia, eu tenho zero para pagar para ele, tenho zero para receber também. Então, no netting, você evita, né, toda essa necessidade, né, de ter essa instantaneidade e espera. Tem um risco nisso? Claro que tem um risco, né? Você tem aí um risco de crédito, você tem o risco de alguém te dar o default, só que por isso é mais eficiente em termos de alocação de capital. Porque quando você faz de forma instantânea, você sempre tem que ter ali o capital disponível. E às vezes o teu capital está alocado num título que tem uma liquidação, sei lá, em D+2, porque o mundo ainda não é todo instantâneo. Então, assim, fazer em D+0 ou em T+0, né, de forma instantânea, não é uma questão tecnológica muitas vezes, tá? Às vezes é uma questão de como funcionam as regras do mercado atuais. E trazer o mercado de D+2 para D+0 não é só mudar a tecnologia, não é só mudar um parâmetro de configuração no sistema. Você tem que repensar a questão da alocação de capital, a questão da eficiência de capital e etc, tá bom? Então, o Pix, ele funciona liquidação bruta em tempo real, por exemplo, e todos os bancos têm uma conta de liquidação no sistema de pagamento instantâneo que roda lá no Banco Central, né, o Bacen. Então, eu como instituição financeira, participante do Pix, eu tenho que deixar dinheiro lá. E por que esse mundo do blockchain funciona, então, de forma instantânea? É simples, porque você deixa o seu dinheiro lá. É um pré-pago. Né? Não é assim, eu vou comprar o token e depois eu pago. Não. Você quer comprar o token, ou você transfere, né, por exemplo, vamos supor que você quer operar numa decentralized exchange, você quer aportar no Liquidity Pool, você vai transferir a titularidade do seu token para o smart contract. E ele vai te entregar um outro token falando que está aqui o comprovante do seu depósito. Né? Então, assim, por que funciona o Delivery as Payment em T+0, D+0 no blockchain? É porque eles que inventaram isso? Não, é porque o dinheiro está lá parado. É porque você colocou o dinheiro e você travou o seu token lá, ou você autorizou o smart contract que faz ali o DVP a vir no smart contract que controla ali o dinheiro, por exemplo, e debitar da sua wallet, né? No fundo, você tem que confiar no smart contract que ele não vai fazer coisa errada, né? Que ele vai só debitar aquilo que é para ser debitado para aquela transação. E eu coloco aqui, desculpa, então terminando aqui ainda, né? Você tem aqui de forma utópica a questão da autocustódia, e novamente eu volto a falar de forma utópica, porque não necessariamente isso é o melhor para o usuário. Isso é o melhor para o usuário do ponto de vista de autonomia, mas não do ponto de vista de segurança. Tá? Porque, infelizmente, é uma realidade no Brasil, roubo, furto, perda, e não somente isso, golpes, né? E golpes de tudo que é tipo, phishing, engenharia social, extorsão. Então, o usuário de um banco, por exemplo, mal sabe guardar a senha do banco, mal sabe guardar a senha do cartão de crédito. Às vezes a pessoa cola num post-it a senha atrás do cartão de crédito, aí pede o cartão de crédito com a senha junta colada num post-it, ou tem isso anotado num caderninho. É complicado. Né? Então, assim, se você pensar em tokens não gerenciados, né? Eu chamo de tokens não gerenciados o quê? Bitcoin, Ether, no sentido assim, perdeu sua chave privada do Bitcoin e do Ether, você perdeu aquilo para sempre. A não ser que você seja amigo do Vitalik Buterin, ele faça um rollback ali no blockchain, né, que nem aconteceu no ataque contra o The DAO, onde cerca de 150 milhões de dólares foi perdido, e teve o primeiro hard fork ali do Ethereum. Mas se você pega um token gerenciado, por exemplo, uma Bradcoin, uma stablecoin emitida pelo Bradesco, onde eu coloco, né, no ciclo de vida, ali eu implemento no smart contract assim, bloqueio, roubo, perda, furto, eu vou lá, mato aquele token e remito, então, para o dono de direito. Tá bom? Desculpa, só voltar aqui no slide. Então, a questão é que isso tudo que eu estou falando poderia ter sido feito na transformação digital das empresas, não só dos bancos, das empresas. Olha, ser tudo 24/7, 365, ser tudo de forma instantânea, ser tudo automatizado, ser tudo 100% digital, ser tudo 100% self-service, né, com zero back-office. Isso é a promessa da transformação digital, né, de qualquer empresa. Não é simplesmente a promessa do blockchain, do mundo da tokenização. Não, isso vem lá do sonho da transformação digital completa das empresas. Não aconteceu até hoje. Por quê? Leva tempo para você mexer no sistema legado. Isso custa dinheiro, custa recurso, custa alocação. Às vezes você tem outras prioridades, tem que atender uma agenda regulatória, um prazo legal, coisa assim. Então, são escolhas, são prioridades, tá bom? Mas é para lá que o mundo caminha. Então, óbvio que um novo entrante, né, que chega agora no mercado, ele fala assim, vou fazer 100% automatizado, 100% digital, 24/7, 365, D+0, zero back-office, vou colocar lá só uma central de atendimento 24/7, não sei o que lá. Mas tudo bem, está chegando agora, começando do zero, é muito mais fácil você fazer isso
do que transformar alguma coisa que está em produção com milhões de usuários e transacionando bilhões de reais por dia, trilhões de reais por ano, tá bom? Então, o risco é bem menor, né, para quem está começando. E tem outra, né, tem a questão também do modelo de negócio. Por quê? Muitas vezes quem está entrando já chega com um modelo de negócio diferente. E para mim, né, às vezes, para eu shiftar, né, de um modelo para outro, eu vou ter que abrir mão de uma receita agora para uma promessa de receita no futuro. Tudo bem, tem aquele livro lá, O Dilema do Inovador, né? Você matar aquilo que traz dinheiro hoje, olhando para o futuro, são escolhas, né? Você tem executivos aí que vão se debruçar sobre isso e vão ver o que é melhor, o que não é melhor, do ponto de vista da organização, do ponto de vista do cliente, do ponto de vista do acionista, que é outro stakeholder importante. São escolhas. Se você está começando agora, excelente, vai aí para esse mundo aí que, né, é o caminho para onde todo mundo está indo. Agora, se você é um incumbente, ou se você é uma empresa aí, né, que tem um grande legado, como é que eu transaciono, né? Como é que eu transiciono para esse mundo? Não é uma coisa simples, tá bom? Eu quero trazer isso também de forma bem clara para vocês. E isso tudo aqui que nós estamos falando é uma hipótese a ser provada. Então, prova para mim que, de fato, trabalhar com ativos digitais ao invés da forma atual, seja ela qual for, digital ou digitalizado, digital no sentido de digitalização ou digitalizado, traz ganho de eficiência, redução de custo, melhor experiência do usuário, possibilita, no nosso caso, os modelos de negócio. Um exemplo fácil, né? Faz para mim aí, então, um sistema de pagamento em blockchain para pagamento doméstico que seja melhor que o Pix. O Pix é instantâneo e de custo zero para transações C2X, né? C2C, C2B, C2D, né? De government, né? De government. Então, assim, vou conseguir fazer uma rede de pagamento em blockchain, seja público, seja privado, que seja melhor e mais eficiente que o Pix? Se for, faz. E que as pessoas usem aquele que for melhor. Tá bom? Óbvio que se for um sistema de pagamento doméstico, você vai ter que, né, de repente, pedir autorização para o Banco Central. Mas se você conseguir fazer melhor, eu acho difícil. Nas tecnologias atuais que nós temos de blockchain público e de blockchain enterprise, eu acho difícil. Pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, consiga? Pode ser que sim. Mas até lá o Pix também consegue evoluir a sua volumetria, consegue escalar horizontalmente, colocando mais servidor, consegue escalar verticalmente, etc., mudando processador, mudando sei lá o quê, mais memória, muda o storage, tudo isso evolui, tá? Então, a régua sempre vai aumentando. Aqui eu não vou entrar em detalhe, né, mas só para falar que nesse mundo, né, de ativos digitais, tem uma questão muito importante a respeito do registro do ativo digital, o depósito dele, a custódia dele. Então, quando a gente fala de custódia de ativos digitais, é uma simplificação, perdão. Quando a gente fala de custódia de ativos digitais, é uma simplificação, porque, no fundo, a gente está falando da custódia da chave criptográfica, né? Aquilo que eu falei do token ser o portador. O token não é o portador. Quem é o portador é a chave, isso se for autocustódia. Se não for, se tiver um custodiante, também não é tão o portador assim, porque não existe portabilidade de chave privada. Chave privada você não tem que compartilhar com ninguém. Se a tua chave privada está no custodiante e você vai levar os seus tokens para um outro custodiante, vai ser gerada uma outra chave privada, da onde você tem uma chave pública, da onde se deriva a wallet daquela chave pública, e você vai transferir de uma wallet para outra. Você não vai compartilhar, olha, o custodiante 1, compartilha a minha chave privada, por favor, com o custodiante 2, que eu quero continuar usando a mesma chave pública para ter o mesmo endereço de wallet. Esquece, não existe isso, ou não deveria existir. Mas tem mecanismo de cerimonial de chave que você consegue fazer isso de forma segura. Eu preferiria que você não optasse por essa solução. Seria melhor que fosse gerada a chave privada num outro cofre, num outro lugar, e que fosse simplesmente feita uma transferência dos próprios ativos para outra titularidade não, para outro endereço de wallet, né? O titular é o mesmo, continua sendo você, tá bom? Agora, o registro do ativo digital, eu coloquei aqui, você pode ter de forma implícita ou de forma explícita, com soluções de blockchain, dependendo se a plataforma manda todas as informações para todos os nós da rede, ou somente para aqueles que a aplicação definir. Então, por exemplo, quando eu falo que o registro é implícito, você pega um blockchain público como Ethereum, ou um blockchain enterprise que nem o Fabric e o Bezos, sem a opção de segregação de tráfego, sem a opção de channels no Fabric, né, para quem conhece isso, ou de smart contracts privados no Bezos, lá com o Tessera, para quem conhece isso, se você opta por fazer sem essas coisas, o registro é implícito, no sentido assim, eu mandei a minha transação, todos os nós receberam aquela transação, todos os nós vão executar o mesmo smart contract com os mesmos dados de entrada, a partir do mesmo estado inicial e vão chegar no mesmo estado final. Então, o registro está implícito, né? Porque todos os nós receberam, todos nós têm ali a visão atualizada daquele ativo. Agora, no registro explícito, né, quando você pega
uma plataforma que nem a RetaScore, da Hyperledger Fabric e Bezo, com segregação de tráfego, com opção de privacidade, seja channel, seja smart contract privado, às vezes você vai ter que definir um nó específico da sua rede como um nó de registro, ou como um nó de observador, ou como um nó de depósito e custódia, tá bom? Então, tem essas diferenças dependendo da plataforma que você vai utilizar. Isso é uma coisa muito importante, né, para vocês aí que estão nos ouvindo entenderem que a sua implementação depende fortemente da plataforma que você escolheu. É uma forma de se implementar um smart contract numa rede EVM pública ou enterprise, é outra forma de se obter privacidade, é outra forma que se implementa quando você tem uma rede que não manda tudo para todo mundo, tá bom? Então, assim, quero implementar Delivery versus Payment em blockchain. Tá bom, dependendo da plataforma que você escolher, é de um jeito, dependendo da plataforma que você escolher, é de outro, tá bom? Não estou simplesmente falando de diferentes linguagens de programação. Uma usa Solidity, outra usa Kotlin e Java. Não estou falando disso. Estou falando do paradigma mesmo, né, de implementação. E no mundo dos ativos digitais, nós podemos ter dois tipos de custódia. A custódia da chave criptográfica, né, que eu comentei aqui algumas vezes, que fica ou com o próprio usuário, né, na autocustódia, ou por um trusted party, né, um custodiante, né, que pode utilizar hardware ou software especializado para fazer essa função. Ou você pode ter essa transferência de custódia para um smart contract. Aí você, se for blockchain público, você fica sujeito àqueles ataques que eu já comentei. Né? Mas, por exemplo, quando você vai trabalhar com DeFi, com Liquidity Pool, que você tem que depositar o seu token, no fundo, você transferiu a titularidade do seu token para o smart contract, para a wallet do smart contract, então você transferiu a propriedade dele. E você recebeu um token ali falando que você tem o depósito, você tem direito a sacar, né, aquele token, aquele ativo. Mas, no fundo, você depositou, então, né, o seu token no smart contract e você confia nele, afinal de contas, né? Você crê lá que a Aave ou que o Uniswap não vai agir de forma errada com o seu token, seja por um código malicioso, seja um backdoor, seja uma vulnerabilidade, você está confiando. Esse slide aqui eu criei, né, para explicar assim, essa visão global, né? Assim, se você quer trabalhar nesse mundo dos ativos digitais, e você é uma instituição financeira regulada, ou você é um incumbente, você é alguém que já opera no mundo tradicional, você vai ter que repensar a sua infraestrutura, seu stack de produtos e serviços. Então, começando lá de baixo, né? Começando aqui, ó, infraestruturas básicas, né? Você vai ter que estar conectado em redes domésticas reguladas, por exemplo, Real Digital. Você vai ter que, de repente, se conectar em redes internacionais reguladas, quando a gente tiver CBDCs internacionais de atacado, né, principalmente. Você vai se conectar com redes privadas não reguladas, por exemplo, se eu quiser criar uma rede Bradesco, seus clientes large corporate, empresas de médio porte, beleza, posso criar minha rede. Se o Itaú quiser criar dele, ele cria. Se o Banco Brasil quiser criar dele, a Caixa, Santander, BTG, cada um pode criar a sua rede. Ou eu posso querer me conectar numa rede blockchain pública, Ethereum, Solana, Bitcoin, Tron, Avalanche, sei lá mais quem. Mas eu vou ter que me conectar. Então, isso é uma coisa nova, né? Eu vou ter que criar essa infraestrutura, eu vou ter que usar essa infraestrutura de um terceiro. Vou ter que contratar um serviço de um terceiro na nuvem, de uma Infura ou alguém. Eu vou ter que criar uma infraestrutura de custódia, ou vou ter que contratar um custodiante, né, porque com essas chaves privadas temos que tomar todo cuidado, principalmente aquilo que eu falei de tokens não gerenciados, né, que nem Bitcoin e Ether, né, se você perder, já era. Agora, USDT e USDC, você consegue falar com a Circle e com a Tether e pedir para matar aquele token e reemitir para você, né? O processo não é tão simples assim, mas você baixa lá na porta com o seu advogado, entre aspas, né, e conversa lá com eles, prova, né, mostra o boletim de ocorrência, mostra que foi vítima, né, de um ataque hacker, sei lá o quê, o teu banco vai lá, testemunha junto com você, e vamos embora. Nós vamos ter que redesenhar os ambientes transacionais, tanto mercado primário quanto secundário, emissão, negociação, liquidação e custódia. Né? E a distribuição é uma das partes mais importantes aqui, porque se eu for pensar numa solução só Bradesco, tá bom, vou fazer CDB tokenizado, mas para vender aonde esse CDB? Para vender no Bradesco Celular, na Ágora e no Internet Bank do Bradesco. Para que eu preciso tokenizar, então? Se esse negócio for existir só dentro do meu ambiente, eu só vou tokenizar se, de fato, a plataforma em si me trouxer algum ganho. Porque eu não estou aqui olhando, não, porque eu vou interoperar com o mundo público do Ethereum, vou interoperar com o DEX. Aí é outra história. Então, se eu quero conversar com esses outros ambientes, ou eu vou ter que converter para um formato tokenizado, ou eu faço uma emissão de um CDB direto na forma de token, na rede do Drex, na rede do Ethereum, ou seja, lá onde for. Mas pode ser que eu tenha que redesenhar, então, os meus ambientes transacionais para comportar esse novo mundo. Para o cliente,
pode ser tudo transparente. O cliente, de repente, entra lá na Ágora, entra no Bradesco Celular, entra no Internet Banking do Bradesco, e simplesmente vê ali uma nova série de CDB sendo emitida, e ele nem precisa saber que aquele CDB vive na rede do Drex, aquele CDB está na rede pública do Ethereum, mas dá para eu fazer também. Né? Muda a minha infraestrutura, mas a forma de apresentar para o cliente pode ser a mesma. Ou pode ser diferente, de repente o cliente pode querer acessar o ambiente, por exemplo, do Internet Bank do Bradesco ou da Ágora com a wallet dele. A wallet web, uma MetaMask da vida, conectar uma hard wallet, muda. Né? Muda, de repente, a forma como ele se loga, como ele se autentica, como ele assina uma transação, mas eu tenho que estar preparado também. Né? Isso eu entro aqui na parte da wallet também, tá? Então, a wallet, né, eu preciso prover, né? Então, de repente, eu posso embutir uma wallet ou o conceito de wallet dentro do Bradesco Celular? Posso. Posso criar um novo aplicativo para ser uma wallet? Também posso. Posso fazer de forma segregada? Posso. Posso fazer um aplicativo conversar com outro? Posso. Então, tem várias possibilidades. Eu tenho que analisar o que é melhor para o meu cliente, o que é melhor, o que me dá, de repente, um time to market melhor, o que faz mais sentido na minha visão de longo prazo. Né? Então, são várias considerações aqui. E os meus produtos e serviços, né, que está aqui no meio do caminho, também precisam ser repensados. Né? Por exemplo, compra e venda de ativos digitais. Se eu vou passar a oferecer compra e venda de cripto, de stablecoin, de sei lá o quê, eu preciso pensar qual vai ser a jornada do usuário, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou disponibilizar para ele, por exemplo, né, uma stablecoin lastrada em dólar como uma forma de investimento para ele se expor ao dólar? Mas eu já tenho o Bradesco My Account. O meu cliente já consegue fazer isso hoje. Tá bom, mas e se for um não cliente e quiser comprar, de repente, uma stablecoin do Bradesco, lastrada em dólar, em euro, ou seja lá o que for, para ter exposição a esse tipo de ativo? Eu preciso pensar. Então, eu preciso repensar também meus produtos e serviços financeiros. Eu quero disponibilizar, né, um token meu, Bradesco, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, ou um COI, ou um seguro para ser vendido no mundo blockchain público, no mundo da Web3, e quero aceitar pagamento com USDT, USDC, pagamento com Ether, pagamento com Rapid Bitcoin, pagamento com Bitcoin, pagamento com sei lá que tipo de token, eu tenho que repensar todo o meu ambiente transacional, né, os meus produtos e serviços. Eu vou ficar segurando esses tokens no meu balanço, ou eu vou receber esses tokens e vou liquidar imediatamente? São várias decisões. Então, quem está entrando nesse mundo, quem é uma instituição financeira regulada, quem não é, mas tem que pensar, tem que tomar decisões, tá bom? São decisões. E que nem eu falei, quem está chegando agora, de repente, é muito mais fácil as decisões, porque não tem legado, não tem isso, não tem aquilo, já parte para essa nova infraestrutura. Essa infraestrutura que vai vingar no futuro, também é uma pergunta em aberto. E eu, como Bradesco, eu preciso integrar e orquestrar todo esse novo mundo com aquilo que eu já tenho hoje, com o meu sistema legado. Por exemplo, vou fazer um agregador universal que puxa os dados da minha conta corrente, pega via Open Finance os dados das contas correntes do meu cliente nos outros bancos, pega os dados dele que ele tem no Bitcoin, pega os dados dele que ele tem no Ether, no Solana e no Drex e mostra tudo isso no agregador financeiro. Sensacional. Está nos planos, né? Gostaríamos, a nossa visão de futuro é essa, né? E no futuro também, então, nós vamos ter que trazer todos esses produtos e serviços tokenizados para clientes pessoa física, pessoa jurídica, clientes institucionais e até mesmo clientes governamentais, tá bom? Então, é assim que a gente enxerga por aqui todas essas coisas. Deixa eu correr aqui um pouco. O que e por que tokenizar? Né? Então, tokenização é o processo pelo qual um ativo qualquer recebe uma representação digital, uma plataforma digital, normalmente em blockchain, passando daí por diante a ter seu ciclo de vida controlado pelo token. Então, eu digo, né, e isso é o que eu tenho visto, né, das próprias tokenizadoras que estão aí no mercado, que, só voltar numa coisa do desenho passado, só para dizer também que aqui a gente considera, né, não só esses ativos, mas moedas digitais, seja CBDC, stablecoin, identidade digital, é uma coisa muito forte, tá bom? Que nós estamos vendo aqui também, tá? Então, aqui, eu vou já explicar para vocês o conceito de Golden Copy e Golden Record, tá bom? Mas a grande questão é que hoje a tokenização ela é mais um processo jurídico do que um processo, é mais uma questão jurídica do que uma questão tecnológica. Por quê? A tecnologia está pronta. A questão é ver se tem respaldo jurídico, seja para ativo regulado, para ativo não regulado, ativo tangível, ativo não tangível. Por exemplo, né, muito se fala de tokenização de imóvel. Tem várias startups correndo atrás de tokenização de imóvel. Né, tem a Regina lá da Justo, né, que está batalhando ali pela tokenização, não primeiramente do imóvel, mas da matrícula do imóvel. Né, então, depois eu vou comentar aqui alguns outros casos concretos, mas tudo isso tem o debate jurídico. Né? Você, às vezes, precisa mudar a lei para que aquela representação daquele ativo naquele token, o detentor do token tenha, de fato, a propriedade sobre aquele ativo.
porque às vezes você tem o direito econômico, mas não tem o direito da propriedade. Então, se você está trabalhando, né, com imóvel, veículo, sei lá, saca de soja, agrotoken, né, por exemplo, e outras aí, ou gado, né, que nem colegas lá da Sevencom e da Stott, e outros aí que estão tokenizando o agro, se a lei permitir, se a lei falar, não, tudo bem, se você falar para mim que o dono daquela saca, daquele boi, daquele imóvel, daquele veículo, daquele trator, daquela obra de arte, se você autorizar que o registro em blockchain, o registro numa rede dessas, dê realmente o direito à propriedade, beleza, está valendo, segue em frente. Né? Senão você vai ter que ganhar uma jurisprudência em algum lugar, de algum juiz, ou você vai ter que realmente pedir alguma mudança na lei, né? De repente, de algum projeto de lei, de senador, deputado, seja lá o que for. Mas, então, o processo de tokenização, né, ele tem uma estruturação do token, né, que tem uma visão de negócio para ver se vale a pena, tem uma visão técnica, né, que de tudo isso que eu falei, acho que é a parte mais fácil atualmente, e tem a questão jurídica, regulatória. Aí você faz a emissão, a distribuição, é aquilo que eu tinha comentado, né? O Bradesco vai emitir um token para distribuir aonde? Se for só para distribuir dentro da agro do Bradesco celular do Internet Banking, ou do Net Empresa, né, nosso Internet Banking PJ, está tudo dentro de casa. Eu não preciso, de repente, fazer tudo isso na forma de um token, 100% board token, a não ser que eu queira substituir o meu sistema legado, meu mainframe, minhas baixas plataformas, computação em nuvem, por smart contract numa rede blockchain. Vai atender a volumetria? Não sei. Né, tem que ver caso a caso. Vai atender outros requisitos de segurança, como privacidade e sigilo, né, o desafio lá do Drex Piloto Fase 1 e agora também parcialmente do Piloto Fase 2, né, vai ter outros desafios também. Tudo isso tem que ser discutido. Requisitos não funcionais são muito importantes, tá? Privacidade, sigilo, volumetria, segurança, disponibilidade, e assim vai. E a última questão é o pagamento de dividendos, liquidação, mercado secundário. Como é que funciona o fluxo do dinheiro, né? Então, por exemplo, se eu tenho ali uma tokenização de um recebível, como é que eu garanto, né, que o pagamento daquele recebível, de fato, vai chegar até o detentor do token que comprou aquele token do recebível? Então, tem toda essa parte dessa engenharia financeira, engenharia jurídica, para amarrar essas coisas, para reduzir risco para o investidor, para evitar golpe, para evitar, sei lá, desencontros, evitar problemas, assim, precisa fazer uma reconciliação agora. Mas tudo isso, então, entra, né, no que eu estou chamando aqui do gerenciamento do ciclo de vida do token. Assim, depois que você fez a estruturação e fez a emissão, então, da emissão até o pagamento, está tudo ali, então, on-chain, e às vezes tem alguma outra coisa que está off-chain e você vai ter que fazer essa integração, tá? Não é fácil, não é tão simples assim. Como eu falei, a parte jurídica é uma parte bem complexa. O que está sendo tokenizado? Né? Então, eu coloquei aqui, a criptomoeda também é um token, né? Então, você tem um token do tipo específico, chamado criptomoeda sem lastro, Bitcoin, Ether e outro, muitas vezes utilizado como investimento especulativo, investimento direto ou investimento indireto, né? Você tem aqui, eu não vou entrar em detalhes aqui no slide, até para ganhar um pouco de tempo, né, que eu preciso correr. Você tem stablecoins, né, que são lastreadas em ativos de alta liquidez, dólar americano principalmente, euro, ouro. Se você pega a Tether, né, a Tether é uma stablecoin lastreada em dólar, porém o lastro dela está aplicado boa parte em tesouro norte-americano, em Treasury Bonds do governo norte-americano. E o USDC é a mesma coisa. Antigamente, parte do lastro da Tether estava em commercial paper. Né? Havia uma suspeita que tivesse em commercial paper da Evergrande lá na China, do mercado imobiliário, que acabou quebrando. Mas aí a Tether, ao longo dos últimos anos, já mudou a composição do lastro dela. Você tinha o Petro, né, uns tempos atrás, nem sei se o Petro ainda existe, né, que foi emitido pela Venezuela, que era lastreado em barril de petróleo, e não só em barril de petróleo, reserva de ouro e de diamante também. São stablecoins. Pode ser um ativo só, pode ser uma cesta de ativos, mas geralmente ativos de alta liquidez no mercado. Ativos financeiros e valores imobiliários, né, então, ativos subjacentes bem conhecidos, então, né, que nem o Banco Central e a CVM têm falado, não é porque você tokenizou uma debenture, né, no caso CVM, que aquilo deixa de ser uma debenture, né? Não, você cria uma representação digital numa nova tecnologia, numa nova plataforma de algo que já existia. Aí um token lastrado numa debenture, tá bom, mas o ativo subjacente à debenture, a regra a ser seguida é a de debenture. Você emitiu um CDB na rede do Drex ou no blockchain público de Ethereum, a regra a ser seguida continua sendo a do CDB. Mudou a tecnologia, mudou a plataforma, mudou a forma de distribuição, mas o ativo subjacente ele já é bem conhecido, já tem regulação, tem que seguir tudo aquilo, tá bom? Então, ações, eu coloquei aqui Decentralized Autonomous Organization, porque é uma alternativa, né, digamos assim, a esse mundo, né, de ações, no sentido de ações com voto, tá? Ou de participação societária.
Título público ou privado, né? Você tem o exemplo a título público federal tokenizado do Drex, você tem CDB, que eu falei, que está nos planos, né? Não só nosso, de qualquer um que está participando pelo Drex, talvez, contratos a termo, contratos futuro, moeda e câmbio, e ativos não financeiros. Você tem ativos tangíveis, né? Muitos tentando aí tokenizar real estate, tokenizar imóveis, veículos, commodities, né? Energia, agro, crédito, carbono, outras coisas, mais ativos intangíveis, né? No sentido dos NFTs, como mídias digitais, os macaquinhos feios, itens de jogos, colecionáveis, fan tokens, jogadores, o mercado Bitcoin há tempos aí que faz o token de mecanismo de solidariedade da FIFA, começou lá com, se não me engano, o Vasco, né, que o Reinaldo Rabelo é torcedor lá do Vasco, deu uma forcinha lá para o clube dele. Aí eu acho que a Lick depois também entrou essa, não sei se com o Cruzeiro, sei lá, tem algumas tokenizadoras aí, mas eu lembro que o mercado Bitcoin foi o pioneiro aí, parabéns para eles aí pela iniciativa e pela diversificação também, né? Então deixar de ser simplesmente uma crypto exchange de criptomoedas tradicionais, stablecoins, e passaram a trabalhar com esses ativos aí tokenizados do mundo tradicional. Ativos judiciais precatórios, né, outro que o mercado Bitcoin aí também fez, acho que lá para 2019. Antecipação de recebíveis, né, a LIC, né, contrato de aluguel lá de um prédio lá no Rio de Janeiro, né, então fizeram o contrato de antecipação de recebível de aluguel, tokenizaram isso, e outros, né, que entraram depois, recebível de cartão de crédito, cota de consórcio, né, o mercado Bitcoin também faz, boleto risco sacado, acho que a LIC também está fazendo. Então, assim, são várias iniciativas que já temos casos concretos no Brasil, e as coisas estão andando. Assim, esse é o melhor jeito de se fazer, de se trabalhar essas coisas? Vamos ver, né? Que eu falei, é uma hipótese a ser provada ainda. Né? E tudo que eu coloquei aqui, ó, de stablecoin, ativo financeiro, valor imobiliário, ativo não financeiro, todos eles são tokens referenciados a ativos, né? Na definição ali da CVM, parecer 40, isso é asset-backed tokens. São tokens que representam alguma coisa, ao contrário do Bitcoin e do Ether, que representam eles próprios. Né? Eu não coloquei aqui, mas tem tokenização também de programa de ponto, né? Tem gente aí tentando fazer programa de ponto aí em blockchain. E só para dizer aqui, né, então, esse aqui é um paper do Federal Bank de St. Louis, de um professor chamado Fabian Scher, que mostra esse stack, né, do Ethereum, e ele é um desenho de arquitetura assim técnico. Só que sabe quem gostou desse slide? Né, aqui eu explico na questão do Fungible Token, no Fungible Token, mas esse slide ele foi utilizado pelo próprio Roberto Campos Neto, né, o atual presidente do Banco Central, para falar que o DeFi do mundo do blockchain público é a fonte de inspiração para o real digital, ou uma das fontes, pelo menos, né? Tá bom? Então, aquilo que nós vemos, né, do ecossistema de DeFi, seja do Ethereum, seja do Solano, seja lá de quem, é a inspiração para o Banco Central. Então, o Banco Central tem uma agenda de competitividade, de aumento da eficiência do mercado, e ele quer promover isso por meio da inovação tecnológica. Então, no caso, o real digital, né, que foi rebatizado para Drex, ele é, antes de mais nada, uma plataforma digital para viabilizar inovações financeiras, trazer mais concorrência, mais competição para o mercado, e assim, né, você poder oferecer taxas de juros mais baixas para os clientes e retorno e investimentos mais acessíveis e mais atrativos, tá bom? Mas a inspiração é o DeFi. Não quer dizer que nós já chegamos lá no termos de Drex, de termos coisa de DeFi, tá bom? Nós temos aí cenas do próximo capítulo para a fase 2. Por que o Bacen, né, decidiu criar o real digital se nós já temos o Pix e o Open Finance? Então, aquilo que eu falei, né, a primeira diretriz do Banco Central, isso aqui são slides do Roberto Campos Neto, lá de 23 de junho de 2021, em cima de uma nota do Banco Central de 24 de maio de 2021. O primeiro objetivo do Drex, ou do real digital na época, era inovação e concorrência, e uma economia digitalizada, tudo aquilo que eu falei para vocês. E tudo isso para trazer inovação concorrência e eficiência do mercado, tá bom? Então, assim, o objetivo do real digital não é concorrer com o Pix, mas completar o Pix e o Open Finance com mecanismos de liquidação de transações com ativos digitais, primeiramente os regulados pelo Bacen, título público federal, CDB, CRICA, acho que é, né? LC, LCA, essas coisas assim, e com uma plataforma de programabilidade do dinheiro. Então, o que é o Drex? Né? Uma brincadeira aqui, né? Isso aqui é uma prova online, não precisa aí riscar a tela do seu computador, mas pensa aí, o que está correto e o que está errado, né? O que é o Drex? É o nome do real digital emitido pelo Bacen no atacado, portanto, a nossa verdadeira Central Bank Digital Currency? B. É o nome do real tokenizado emitido pelas instituições financeiras, instituições de pagamentos do varejo, com laço nos depósitos à vista tokenizados, que é o DVT, e moeda eletrônica tokenizada, que é a moeda eletrônica tokenizada, o MT, respectivamente. C. É o nome da plataforma de inovação construída para o projeto piloto. D. É o nome do projeto piloto. E.
é o nome do fórum de discussão com a sociedade, ou F é simplesmente um acrônimo da diretoria executiva do Bacen. E eu trago aqui a resposta para vocês, o gabarito. O que é o DREX? As 5 primeiras alternativas. É o nome do real digital de atacado emitido pelo Bacen, né, que é o real digital, né, o RD. É o real tokenizado emitido pelas IFs e IPs no varejo. É o nome da plataforma de inovação, é o nome do projeto piloto e é o nome do fórum de discussão. Então, tudo isso é o DREX. Agora, quando eu falo assim, não, eu vou usar o DREX para fazer DVP, está falando do DREX moeda, seja do atacado ou do varejo, porque as próprias instituições financeiras, instituições de pagamento, podem querer fazer um delivery versus payment, por exemplo, com o título público federal que está lá existindo, ou isso pode ser feito no varejo, entre os clientes dessas empresas. Então, aqui um desenho, né, que mostra, né, a taxonomia, né, das CBDCs. O emissor ele tem que ser um banco central ou autoridade monetária, senão não é CBDC, senão não é um Central Bank Digital Currency, senão é um bank só Digital Currency. Formado, agregado monetário M0, no formato digital, agregado monetário M0 são as cédulas físicas, né, que não estão ainda em posse das pessoas ali do varejo, e os depósitos dos bancos e IPs no sistema de atacado do Banco Central, tá bom? O token pode ser digital ou portador, entre aspas, tá? Ou pode ser o modelo token-based ou account-based, que nem eu falei já. E assim, a CBDC, se ela for de uso doméstico, é uma coisa. Se ela for de uso internacional, é outra. Se é para usar nos dois, a gente chama de universal. E a acessibilidade propõe assim, ela é uma CBDC de atacado ou é uma CBDC de varejo? Se for os dois, ela é de uso geral. No Brasil, o DREX, né, o que eu chamo aqui de Real Digital versão 2, que é a publicação do Banco Central de fevereiro de 2023, optou por uma CBDC doméstica de atacado, sempre com o olharzinho ali para o lado internacional, mas isso está longe, mas é um sonho ainda do Banco Central. E o varejo? Quem que atende o varejo? O varejo é atendido, então, pelas instituições financeiras, instituição de pagamento com real tokenizado. Então, esse verde aqui, ó, é o real digital, emitido pelo Bacen. Esse amarelo é o real tokenizado, emitido por IPs e IFs com lastro nos depósitos do cliente, tá? O real tokenizado não tem lastro em real digital. Essa é uma confusão que muitas vezes a pessoa faz. O real tokenizado tem lastro nas contas dos clientes, nos depósitos das contas, tá bom? Aqui é só para dizer essa diferença, né, de ativo e passivo. Então, o real tokenizado é um ativo do cliente, é um passivo do emissor, instituição financeira, instituição de pagamento. Já o real digital é um passivo do Banco Central e é um ativo dos bancos e instituições de pagamento. Aqui é só para dizer que na fase 1 do piloto DREX, né, você tinha uma limitação dos casos de uso, né, a limitação dos casos de uso, que é tudo de forma simulada, apesar de chamar piloto, é tudo simulado. Né, para nós aqui no Bradesco, geralmente piloto é um sistema colocado em produção de forma controlada, né, com acesso restrito. Né, às vezes começa só com funcionários do Bradesco, a gente depois abre para, sei lá, 100 clientes, 1.000 clientes, até fazer o rollout para os nossos milhares ou milhões de clientes, né, dependendo se é PJ ou se é pessoa física. Casos de uso simulados: emissão de real digital pelo Banco Central, emissão de real tokenizado pelas IFs e pelas IPs, emissão do título digital pelo Tesouro Nacional, né, o chamado título público federal tokenizado, então, o pagamento no atacado, pagamento no varejo e delivery versus payment no atacado, né, trocando o título público tokenizado por real digital e no varejo, trocando o título público federal tokenizado por real tokenizado. Esse aqui é o cenário mais complexo. E, em cima disso, o Banco Central estava procurando uma solução de privacidade, que não restringisse o desenvolvimento dos smart contracts, que não fosse centralizado, porque é muito mais fácil você fazer privacidade com uma solução centralizada. A grande dificuldade é você pegar uma plataforma que nem o BES, né, que foi a plataforma escolhida, porque é compatível lá com o mundo do blockchain público do Ethereum. Inclusive, você pode pegar o Ledger BES e rodar um nó público do Ethereum, ou você pode criar uma rede sua. Então, o Banco Central criou uma rede enterprise aqui, uma rede permissionada, onde você tem ali 16 consórcios participantes atualmente. Esse número vai aumentar no futuro agora com a entrada de outros reguladores, né, que o Banco Central vai abrir para a fase 2. Mas é uma plataforma que manda todas as transações para todos os nós em texto plano. Ela não tem criptografia, assim como o Ethereum não tem criptografia, assim como o Bitcoin não tem criptografia. Uma coisa é assinatura digital, outra coisa é você criptografar origem, destino e valor, criptografar qual smart contract você está chamando, qual função dele você está chamando, quais parâmetros você está passando e qual é o retorno. Tá bom? Então, tudo é texto plano, então não tem privacidade. E o grande desafio do Banco Central, nesses últimos meses aí do projeto do piloto DREX, fase 1, foi procurar uma solução ideal de privacidade. Né? Estão sendo testadas 3 soluções, uma quarta chegou agora, mas, por enquanto, nenhuma delas assim, foi a solução ideal. Todas elas estão evoluindo, todas elas vão continuar sendo testadas.
todas elas têm vantagens e desvantagens, tá bom? Não estou desmerecendo nenhuma delas, todas elas têm a sua aplicação, mas, assim, o Banco Central, pelos comunicados, assim, ainda não fechou. Ó, é essa a solução, agora chama, agora vamos seguir em frente. Aqui é um desenho da rede do Bacen. Lembra aquela rede, aquele desenho de arquitetura do Fabian Scherler, que fez para o Federal Bank de St. Louis, que o Roberto Campos Neto colocou no slide dele? Esse aqui é aquele desenho estilizado, mas as camadas estão aqui, o real digital está aqui como meio de liquidação, o real tokenizado está aqui como meio de liquidação e como um token também. Assim como título público federal, fase 2 do piloto Drex, podemos ter títulos privados? Podemos, se o Banco Central aceitar esse caso de uso e alguém quiser implementar a emissão de um CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, ou debenture, no caso da CVM, beleza, está valendo. Então, hoje você já tem o título público federal e vamos ter outros aqui na fase 2 também. Hoje você já tem implementado um Delivery versus Payment, né, de título público federal por real tokenizado ou por real digital. Pode ser que amanhã a gente implemente um CDB e possa também implementar um Delivery versus Delivery de CDB contra título público, ou título público pré-fixado por título público pós-fixado. Então, eu coloquei aqui a possibilidade de nós termos uma Decentralized Exchange, né, com Liquidity Pool e Automated Market Maker, né, para quem conhece esses termos, né, o preço é dado, então, por uma curva, um algoritmo, tá bom? Empréstimo com garantia, o Banco Central tem citado, e split recebimento, só um outro caso aqui que posso utilizar. E aqui, a integração, né, futura com ativos virtuais. Ativo virtual é Bitcoin, Ether e tudo aquilo que não é moeda, é tudo aquilo que não é programa de ponto e tudo aquilo que não é valor mobiliário regulado pela CVM, tá bom? Então, no futuro, o Banco Central falou assim, ó, não é nossa prioridade agora fazer interoperabilidade com rede pública, Ethereum, Bitcoin, mas não descarta isso no futuro. Outros serviços e ativos tokenizados, por que não? Né, se você, aqui os cartórios, né, você tem cartórios regionais que cuidam de imóvel, mas de repente, né, uma associação nacional de cartório queira fazer um convênio com o Banco Central, fala assim, não, eu vou falar com os cartórios, vamos unificar isso aqui, vamos fazer tokenização de imóvel, âmbito nacional. O Banco Central, de repente, fala, tá bom, vamos nessa, vamos fazer aqui, vamos tentar fazer, então, Delivery versus Payment de imóvel contra o real digital, contra o real tokenizado, né? Depende se é atacado ou se é varejo. Ou pode ser um token qualquer de uma outra rede, né? Então, vamos supor que você tem lá gado tokenizado, né? E você quer integrar e fazer liquidação, né? Fazer um cross-chain swap aqui, né? De uma rede com outra de forma atômica, né? A forma atômica não quer dizer necessariamente instantâneo, significa só que o resultado não é inconsistente, ou tudo acontece ou nada acontece, tá bom? Mas, de repente, você pode fazer uma interoperabilidade aqui, você traz para o Banco Central, né? Quem for participante aqui do piloto Drex fase 2, seja regulado do Banco Central, seja regulado da CVM, ou algum outro regulador aí de âmbito nacional, de preferência, que queira entrar e o Banco Central aceite e traga os seus regulados a partir de 2025, está valendo também. Aqui, aquilo que eu ia comentar com vocês, né, sobre casos concretos, né, de tokenizadoras. Eu criei esse mapa aqui, pode ser que ele esteja já desatualizado, mas o que esse mapa aqui me mostra? Né? Eu estou mostrando em que rede que esse negócio foi implementado, se é rede pública, se é rede privada, qual plataforma que está usando, né, qual é o ambiente transacional onde acontece o mercado primário e secundário, se existe, onde que acontece a emissão, negociação, liquidação, custódia e que tipo de ativo. Então, aqui nós temos várias tokenizadoras aí que estão operando no mercado, em plataformas diferentes, umas estão em plataforma pública, outras estão em plataforma enterprise, outras têm rede que só tem ela, outras têm rede que estão, de repente, tentando integrar outros, mas a questão é, essa fragmentação de plataformas, hoje, ela traz uma fragmentação da liquidez, isso é, o dinheiro está preso ali naquela plataforma e o token, atualmente, também está preso naquela plataforma. Então, hoje, eu ainda não consigo pegar um token de precatório do mercado Bitcoin e trocar por uma CCB tokenizada pela Bolsa OTC. Não só porque a Bolsa OTC escolheu fazer a solução dela em R3 Corda e o mercado Bitcoin, de repente, publicou o token do precatório no smart contract, no Ethereum, no blockchain público, mas é porque não foi construída essa interoperabilidade. Não foi feito um acordo, por exemplo, assim, vamos fazer esse tipo de troca, vamos permitir? Tecnicamente é possível? É possível. Existe solução de interoperabilidade do Corda com o blockchain público do Ethereum. Inclusive, tem lá um laboratório chamado Harmonia, lá no consórcio Hyperledger, que está tratando isso. Mas, assim, não é só porque a viabilidade técnica existe, que a de negócio também existe. Então, hoje, essas tokenizadoras, elas emitem os tokens dentro da plataforma delas,
e você compra aquele token dentro da plataforma dela e só pode vender dentro da plataforma dela. Hoje você tem o que a gente chama de stranded assets, né? Esses ativos eles estão ilhados, eles estão presos dentro das suas próprias tokenizadoras. Alguma coisa impede, por exemplo, sei lá, do Bradesco fazer a distribuição dos tokens do mercado Bitcoin, de precatório, de cota de consórcio, de direito de mecanismo de solidariedade da FIFA dentro da plataforma do Bradesco? Se eu conversar lá com o mercado Bitcoin, utilizar o Crypto as a Service dele, eu consigo fazer. Consigo fazer isso com a LIC? Consigo fazer com a Bolsa OTC? Consigo fazer com a B4? Consigo fazer com a AgroToken, né, que não está aqui, mas aí é muito importante a tokenização do Agro, que quando eu montei esse bloco não cabia, e também acabei não lembrando, perdão aí, pessoal da AgroToken, que é super relevante, super legal o case deles. Isso aqui não é recomendação de investimento, tá bom? Mas é uma recomendação para você olhar o que está sendo construído. Nada disso aqui é recomendação de investimento, tá? Isso aqui é só recomendação, assim, olha o que está sendo feito. Mas essas coisas hoje, elas não se conversam. Nós não chegamos naquela utopia que eu falei, onde tudo é intercambiável, tudo é interoperável, tudo é 24/7 por 365, D mais 0, T mais 0, global, etc. Não é. Cada um está criando o seu, está defendendo o seu próprio mercado, está defendendo seus próprios clientes, está defendendo o seu próprio modelo de negócio, mas pode ser que um dia tudo isso, de fato, venha a ser interoperável. Ainda mais se o Banco Central fala assim, todos vocês, e a CVM também, todos vocês venham para a rede do piloto Drex. Opa, sensacional. Tudo está lá dentro, então vai liberar a interoperabilidade, vou poder trocar, fazer permuta, fazer o escambo digital de CCB por token da AgroToken, Safra tokenizada, energia tokenizada, debênture tokenizada, imóvel tokenizado, recebível. Uau, sensacional. Faz sentido? Não faz sentido? Não sei. Aí entra o pessoal de negócio, tá bom? Mas para quem é de tecnologia, para quem é de inovação, isso aqui é sensacional. Né? Então, por exemplo, estava conversando com algumas pessoas aí da área de crédito e de empréstimo. Quando você faz um empréstimo com garantia, e quando você tem que executar aquela garantia, o credor não quer ficar com aquela garantia, o credor quer se livrar daquele negócio, quer vender e ficar com o dinheiro. Então, tá bom, então é muito fácil aqui eu fazer empréstimo com garantia utilizando ativos digitais, e se eu precisar executar a garantia, eu transfiro a propriedade de forma simples. Sim, mas às vezes eu vou querer imediatamente jogar isso numa crypto exchange para vender. Se for um Ether, se for um Bitcoin que foi dado em garantia, de repente foi um USDT, foi um USDC, eu vou querer o dinheiro, né? Porque todas as minhas contas eu pago hoje em dinheiro. Então, aqui só para falar da questão da tokenização, que é muito importante entender o conceito de Golden Copy ou Golden Record, né? O que é isso? Assim, quem é a versão mestre daquele registro? Então, no caso do registro do imóvel, é a matrícula do imóvel que está no cartório de registro de imóvel. Não adianta eu falar que eu tenho aqui um token que representa aquele imóvel, se a lei continuar me dizendo que o único que tem autoridade, né, que em inglês a palavra é authoritative, um registro autoritativo, né, talvez em português, quem tem autoridade sobre aquele registro é o cartório de imóvel. Então, o juiz vai olhar assim, não quero saber o que está no blockchain, eu quero saber o que está na matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel aponta para um contrato que está no tabelionato de notas, que fala que é o detentor do token, que está apontado sei lá onde. Tem alguns tentando para esse caminho, para essa hipótese. É o melhor caminho? Não sei. Mesma coisa para veículo. Quem é a autoridade? É o Detran. E quem é a autoridade para falar de gravame de veículo? Por enquanto, B3. Quem é a autoridade para falar de uma certidão de casamento, certidão de óbito, cartório, registro civil das pessoas naturais? Quem é a autoridade para falar sobre um CPF, Receita Federal, RG, Secretaria de Segurança Pública, passaporte, Polícia Federal, conta corrente, sistema meu, interno, o registro, sistema Bradesco, entendeu? De um CDB, por exemplo, abaixo de 5 mil, eu não preciso registrar numa registradora. Acima de 5 mil, eu preciso. Então, assim, quem é o registro oficial de um CDB emitido pelo Bradesco abaixo de 5 mil? Sou eu próprio. Então, essa questão do Golden Record, de quando eu crio uma representação, então, de um ativo numa rede blockchain, numa rede, num sistema qualquer, se eu tenho dois sistemas de registro, esses dois sistemas de registro precisam estar sincronizados. Às vezes eu vou precisar colocar um registro assim, a negociação aqui está bloqueada, agora quem manda na negociação é o outro sistema de registro. Eu vou ter que colocar semáforos, né? Quando a gente fala de computação, a gente pode falar de controle de semáforos. É a melhor solução? Não necessariamente. A melhor solução seria se eu tivesse um único sistema de Golden Copy e Golden Record. Só que hoje, normalmente, essas coisas não estão no blockchain. E talvez demore para essas coisas migrarem para o blockchain. Então, eu vou ter que interoperar com os sistemas de registro atuais, mas eu vou ter que colocar gravame, eu vou ter que colocar bloqueio, eu vou ter que colocar semáforo. Eu não posso perder o sincronismo. E, às vezes, eu tenho 3 sistemas de registro. Por exemplo, em 2017,
o Bradesco fez um projeto piloto de tokenização de CDB. Isso não ficou muito divulgado, sinceramente, mas hoje já passou tanto tempo, podemos comentar um pouquinho. Que assim, a gente criou um sistema de registro em blockchain, a gente continuava tendo o nosso sistema de registro, né, interno, nosso sistema legado, e tinha coisa que precisava registrar no B3, por exemplo. Então, eu tinha 3 sistemas de registro. Qual é o sistema de registro que tem a fonte da verdade sobre aquele registro? Abaixo de 5.000 é o meu sistema, acima de 5.000 é a B3 o meu sistema. E o coitado do blockchain que se sincronize com o resto. Então, por exemplo, no caso do título público federal do piloto Drex, né, na fase 1, por enquanto, o título público federal que está sendo simulado e emitido lá, só existe lá, não existe no sistema Selic. Então, se o futuro for assim, os novos títulos públicos federal vão ser emitidos só lá, ótimo. O Golden Copy, o Golden Record está no blockchain. Se falar que tem que continuar sendo emitido no Selic, então vai ter que ser emitido no Selic, vai ter que ter uma representação na rede do Drex, e agora, tem que sincronizar os dois. Sempre que eu tiver que sincronizar, eu tenho um risco. Risco de double spend, risco de falta de sincronismo, de ter que conciliar, não é tão simples assim, principalmente quando a gente vai falar de bilhões e trilhões de reais, tá bom? Então, terminar aqui comentando sobre um piloto de tokenização que nós fizemos, né, que foi divulgado ao público, tokenização de CCB, de célula de crédito bancário, e também de CCCB, ou 3CB, que é o Certificado de Célula de Crédito Bancário, que seria uma cesta, né, de CCBs. A CCB é um título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de uma instituição financeira de natureza semelhante, representando promessa de pagamento decorrente de um empréstimo, né, ação de crédito. Então, isso aqui é regulado, a tokenização de um primeiro ativo regulado pelo Bacen, em parceria com a Bolsa OTC, dentro do sandbox do Bacen, tá bom? Então, a Bolsa OTC utilizou ali a plataforma Corda, né? Então, houve ali uma troca de informações entre o Bradesco e Bolsa OTC, né? A gente tokenizou CCB, depois 3CB, e aí, como era um piloto muito controlado, nós fomos atrás, então, de um cliente, né, para fazer a originação daquilo. O Bradesco foi o originador, mas a gente teve ali um cliente tomador de crédito, emitiu uma CCB, passamos os dados para a Bolsa OTC, emitiu os tokens, nós encarteiramos essa distribuição porque era só um teste. Mas o ciclo completo, sim, tá bom, agora eu vou disponibilizar para os meus investidores. E era isso que eu tinha para falar para vocês. E estou aberto aí para perguntas. Marcel, cara, de tirar o fôlego essa aula, hein? Completaça! Se o cara não aprendeu agora, não entendeu, fala para ele, olha, rever novamente, porque essa aula aí não tem quem não entenda um pouco mais sobre tudo que a gente está falando a semana toda da tokenização, né? Espero ter agregado, espero ter complementado várias coisas que ficaram em aberto, talvez. Não, cara, foi ótimo, de verdade mesmo. Te agradeço muito, tá? Foi uma mega aula. Já vou deixar aqui um próximo convite para você fazer um outro bate-papo aqui, porque realmente a galera realmente teve uma mega aula. Cara, parabéns. Muito obrigado pela Glória a Deus, fico feliz. Fico feliz aí de ter contribuído com vocês. Tem alguma pergunta, Carlos, aí? Ou... Cara, eu vou fazer uma pergunta só, porque a gente acabou ficando um pouco, em cima, né? E aí a pergunta era se o Bradesco hoje está, através da tokenização, através da tecnologia blockchain e DX, ele está pretendendo lançar novos produtos ao mercado com esse tipo de tecnologia. Já tem alguma coisa já na mente, esteira, alguma coisa assim? Então, nós temos, eu sempre comento assim, que nós temos 3 agendas, né? Uma agenda dos reguladores, né, ao qual nós estamos sujeitos, Banco Central, CVM, SUSEP. Outra agenda são agendas que o mercado bate na nossa porta e traz para nós algumas oportunidades, né, que nem foi o caso aqui da Bolsa OTC. Tivemos outros pilotinhos assim que a gente fez com outras tokenizadoras, né, mas que não chegaram a ser divulgados ao público. E nós temos a nossa própria agenda, nossas próprias ideias, né? Então, nós temos essas 3 frentes andando. Então, tem coisas ali no regulatório, ali no piloto Drex, de repente vamos olhar alguma coisa do sandbox do Bacen, sandbox CVM. Temos coisas que o mercado tem trazido para nós e que nós estamos sempre dispostos, né, a ouvir, a testar. É só uma questão ali de desenhar o modelo de negócio. E tem as nossas próprias ideias. É que nem eu falei, essas coisas, elas tomam tempo, né? Alguns têm suas estratégias, têm suas prioridades, né? Então, vai tudo assim da estratégia da organização, mas sim, temos coisas em andamento, sim. Temos coisas que são questão de prontidão tecnológica, né? Então, assim, digamos que de repente a área de negócio fala assim, olha, eu acho que ainda não é o momento, você fala, tá bom, mas as áreas de TI têm que estar prontas.
Ó, a gente tem que ver custódia, a gente tem que ver wallet, a gente tem que ver compra e venda, não sei o que lá. Vamos ver como é que tudo isso funciona, vamos preparar tudo isso para quando o negócio quiser apertar o botão e lançar, funcionar também. Então, assim, temos várias iniciativas andando aqui em paralelo, mas eu diria que nosso foco principal está no Drex, né? Apesar do Drex ainda não ser um piloto no sentido de produção controlada, mas temos algumas propostas para apresentar para o Banco Central para essa fase 2, né? Na fase 2, o Banco Central vai permitir novos casos trazidos pelos participantes, além, que eu comentei, a participação de outros reguladores com seus regulados e outros casos de uso em cima desses regulados e reguladores novos, né? Então, nós temos algumas ideias, estamos estruturando, vamos apresentar para o Bacen, já temos algumas coisas construídas, né, só que no nível de prova de conceito, que eventualmente poderia evoluir para um piloto, né, primeiramente, né, que eu comentei, a gente às vezes faz piloto assim com funcionário, depois para alguns clientes, mas assim, está tudo no radar, tá? As coisas estão andando, né, mas cada um tem assim suas prioridades e sua própria estratégia. Temos um mundo de oportunidades surgindo aí, tanto para o Bradesco quanto para as pessoas que estão ouvindo a gente aí. Exato. Acredito que muito projeto, muita solução vai vir nova ao mercado, trazendo uma solução, resolvendo dores, né? Que às vezes as instituições têm e às vezes o grande varejo, na verdade, também tem, né? Então, acredito que a gente vai ter muito essa solução. Gente, vou agradecer aqui ao Marcel, vou correndo lá para outra live, né, para a gente já começar, que a gente já está em cima da hora. Agradecer mais uma vez, Marcel, muito obrigado pela sua aula maravilhosa. Por nada, obrigado pelo convite de vocês. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima aula aqui, que é já, no próximo link. Vai ficar aqui na descrição também. Não perde.